A gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Mas e se a forma como a gente costuma pensar nisso estiver, na verdade, nos limitando? E se essa busca por uma definição de quem eu sou for uma espécie de armadilha que impede a gente de crescer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha só nosso roteiro. Primeiro, a gente vai questionar o que é autoconhecimento de verdade. Depois vamos falar sobre a armadilha dos rótulos fixos, entender o nosso eu como um processo e não uma coisa pronta. E claro, vou trazer uma ferramenta bem prática para essa descoberta. E por fim, a gente vê como tudo isso leva a um crescimento muito mais genuíno. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O que, afinal de contas, é autoconhecimento? Pode parecer óbvio, mas a resposta talvez surpreenda. Se a gente parar para pensar, a ideia mais comum é que se conhecer é saber se descrever, é conseguir colocar em palavras, em conceitos, quem a gente é. Quase como se a vida fosse um formulário e a gente precisasse preencher o campo identidade. Mas será que é só isso? E é aqui que a conversa fica interessante. De um lado, tem essa visão de se definir, de se encaixar em caixinhas. Do outro, uma visão bem mais profunda, a de que autoconhecimento é uma jornada para descobrir as partes da gente que a gente nem sabia que existiam. Ou seja, talvez se conhecer de verdade seja sobre olhar para o que a gente não conhece sobre si. Pois é, essa ideia de se definir com palavras, ela pode nos levar para uma baita armadilha. Vamos entender como isso funciona. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, ou até já falou? Eu sou ansioso. Soa como uma descrição simples, né? Ou então isso aqui, eu sou inseguro. A gente fala como se fosse uma sentença, uma verdade definitiva sobre quem somos. E é exatamente aí que mora o perigo. O que esses rótulos fazem é basicamente engarrafar um sentimento. Pensa bem, a gente pega algo que é fluido, que vem e vai como a ansiedade, e coloca dentro de uma garrafa, fecha a tampa e cola um rótulo. Eu. A gente transforma um estado passageiro em parte da nossa identidade. Essa analogia é perfeita. Um rótulo é uma foto, um clique. Congela um único instante. Mas uma pessoa é um filme completo, cheio de cenas, de reviravoltas, de evolução. Ninguém é a mesma pessoa que era há 10 anos. Na verdade, nem a de ontem. Então, por que se definir por uma única foto? Ok, se a gente não é um conjunto de rótulos fixos, o que a gente é então? Bom, vamos explorar essa ideia de que o eu é um processo contínuo. Existe uma ideia de que todo mundo nasce com uma essência, um núcleo. Vamos chamar de nosso eu com E maiúsculo. É a nossa fonte de curiosidade, de compaixão, de criatividade. É quem a gente é no nosso estado mais natural, antes do mundo começar a nos moldar. Só que aí a vida acontece. E para lidar com os desafios, a gente vai desenvolvendo partes. Essas partes vêm com energias diferentes. Medo, desconfiança, raiva. Mas o ponto-chave é o seguinte. Elas não são defeitos, elas são estratégias de sobrevivência que a nossa mente cria para nos proteger. E como a gente sabe quando uma dessas partes está ativa? O corpo avisa. Aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela dor de estômago. Tudo isso são mensagens. São essas partes tentando dizer: ei, olha para cá, tem alguma coisa aqui que precisa de atenção para a gente poder seguir em frente. Beleza, isso tudo pode parecer meio teórico, né? Mas tem um jeito muito prático e surpreendentemente simples de começar a aplicar essa nova forma de se olhar. A ferramenta é uma pequena mudança na nossa fala. Em vez de dizer, eu sou ansioso, a proposta é experimentar dizer, eu estou notando que existe uma parte de mim que se sente ansiosa. Percebe a diferença? A pessoa não é a ansiedade, ela é quem observa a parte que sente a ansiedade. Olha só outros exemplos para ficar mais claro. Eu sou inseguro, Vira. Estou notando uma parte de mim que se sente insegura. Tenho medo de falar em público. Se transforma em estou percebendo uma parte de mim que tem medo de falar em público. A mudança na frase é pequena, mas o impacto interno é gigantesco. Quando a gente faz isso, a gente cria um espaço. De repente, não é só a insegurança tomando conta de tudo. Passa a existir o eu, que é quem observa, e a parte que se sente insegura. E é nesse espacinho que a transformação acontece. É aí que nasce a curiosidade, a compaixão e, finalmente, a possibilidade de mudança. Certo. E para onde essa jornada nos leva? Quais são os benefícios reais de adotar essa nova forma de se relacionar consigo? Bom, ao observar nossas partes, em vez de nos identificar com elas, a gente começa a cultivar autocompaixão.
A gente cria um espaço seguro para entender por que aquela parte existe. Isso nos alinha de novo com o fluxo da vida, que não é fixo. A gente se torna um lugar de apoio para as nossas próprias experiências. E aqui vai um ponto super importante. O objetivo não é se livrar dessas partes. Elas não são inimigas. Elas fazem parte da nossa história. São as estratégias que nos ajudaram a chegar até aqui. O convite é para acolher e integrar, não para expulsar. Essa frase resume tudo de uma maneira muito bonita. Aquele desconforto, aquela ansiedade, não é um sinal de que algo está errado. É a força da própria vida nos mostrando: ei, tem um bloqueio aqui para ser superado. A própria sensação já carrega a pista do caminho a seguir. E para terminar, fica essa reflexão. Talvez a pergunta mais poderosa não seja quem sou eu, mas sim, neste exato momento, qual parte de mim está pedindo para ser vista, ouvida e compreendida? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma jornada muito mais rica e verdadeira de autoconhecimento.